Presidente da SEDAI garante que o estado do Rio de Janeiro já superou crise da água. De lá do Rio, Rodrigo Viga. A crise da água no Rio de Janeiro, que começou no iniciozinho de 2020, já foi superada. A avaliação, no mínimo polêmica, foi feita à Jovem Pan pelo presidente da SEDAI, Renato Espírito Santo. Segundo ele, o pior já passou. E a água fornecida pela SEDAI, com certeza, é potável e não põe em risco a vida de cariocas e fluminenses. A crise da água começou no início desse ano de 2020, com a proliferação de uma alga conhecida como geosmina, que cresce e se desenvolve com matéria orgânica em rios que servem de afluente para o sistema Guandu, mais importante aqui do estado do Rio de Janeiro. O sistema Guandu abastece mais de 9 milhões de pessoas que moram na capital e também na região metropolitana e na Baixada Fluminense. Renato Espírito Santo, presidente da SEDAI, acha até que o desgaste de imagem da SEDAI já foi superado. Durante o Carnaval de 2020, os chamados agueiros da SEDAI trabalharam, distribuíram água gratuitamente aqui na Passarela do Samba. Alguns até brincavam, ainda tinham um certo preconceito, mas muita gente literalmente encarou a água da SEDAI. Apesar de achar que a crise da água já está superada, o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, Renato Espírito Santo, não soube estimar, precisar quando, efetivamente, essa água consumida por cariocas e fluminenses voltará a ter as características do ano passado, porque nas casas e estabelecimentos comerciais, ela ainda sai das torneiras com cheiro e gosto de terra. Não, a crise está superada, a crise da qualidade está superada. O problema existe, ninguém está dizendo que o problema não existe, mas nós temos hoje tranquilidade para dizer que estamos acompanhando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para que isso não volte a acontecer. Não há como você dizer quando voltará, até porque o tratamento que hoje é feito, ele tem acréscimo de algumas coisas que não haviam, algumas operações, por exemplo, com carvão, com argila jogada lá na lagoa, lá atrás. Então é muito difícil você dizer que vai voltar a ter as características de antes. É muito difícil. O presidente da SEDAI, na entrevista à Jovem Pan, admitiu a possibilidade de um acordo judicial com Defensoria Pública e Ministério Público sobre a indenização a ser paga aos consumidores do Rio de Janeiro afetados pela crise da água. Defensoria e Ministério Público pedem um bloqueio de 560 milhões de reais das contas da SEDAI. A Companhia de Água e Esgoto, por sua vez, oferece 75 milhões de reais em desconto na conta dos consumidores cariocas e fluminenses. A proposta feita pela Defensoria à Justiça foi considerada uma verdadeira falácia pelo presidente da SEDAI. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Não há exatamente uma crise da água, como não há uma crise de telefonia ou crise da energia quando chove, ou mesmo ônibus de péssima qualidade, não há crise de ônibus. O que há é uma crise de gestão. Essas estatais foram sequestradas por seus diretores e por seus funcionários. No caso do Rio de Janeiro, tudo levava à privatização, mas aí houve esta história de água de má qualidade. E é o consumidor, o povo final, que sofre. Não há crise. Isto é uma dificuldade de gestão, ou seja, a famosa incompetência. Esse dinheiro que será pago pelos cofres do Rio de Janeiro deve ser retirado dos diretores da empresa, porque trata-se claramente de uma crise de gestão, é incompetência. Eles devem pagar e não os cofres públicos. Uma estatal, ela é gerida não por um Estado sem um nome, ela é gerida por pessoas indicadas e essas pessoas devem ter a responsabilidade de fornecimento de um bem de boa qualidade. É o mínimo que se pode cobrar. Então, não há crise da água, há uma má gestão e os diretores é que devem pagar por isso.